futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, Tinguinho e Tubano, doutor dos chefes, o pai. Nhanha, ranho, leré e buiú. Olá, você que se liga aqui no Pesqueira Esportes. Estamos começando a edição desta terça-feira, dia 19 de setembro de 2023. No oferecimento da AKD Esportes, Campos Supermercados, Vereador Professor Vavá, a Casa das Bebidas e W Sonho Eventos. Vamos aos destaques do programa de hoje. Neste domingo tem semifinal do Campeonato de Baixa Grande. Aí, quem é favorito? Vamos fazer uma pequena análise como a gente faz aqui toda semana dos confrontos do fim de semana. Vamos também falar do Campeonato do Seminário, que pode acontecer a edição de verão ainda este ano. A Série A2, qual é o regulamento da Série A2? Muita gente está perguntando ainda. Tem o nosso giro de notícias aqui locais, tem também a seleção de basquete, o time do basquete, né, Pesqueira, que venceu no adulto e perdeu no sub-17, e como foi o voleibol na Liga do Interior nessa etapa de Santa Cruz do Capibaribe. Na série dos grandes times do nosso futebol, hoje nós temos o Centenário Futsal em 1981, o Bradesco Futsal em 1982, o Bandep no Minicampo em 1983 e o Cruzeiro de Alagoinha Master em 2003. Tem notícias dos clubes pernambucanos, tem também a Série A, a final da Copa do Brasil, como é que estão Flamengo e São Paulo para a grande decisão de domingo. Tem o placar da rodada, a agenda do dia e muito mais. Mas antes eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, basta clicar no botão com o nome inscreva-se aqui se você estiver no YouTube, se estiver no Facebook, basta me seguir nas duas plataformas. Deixa o seu like. Eu sou Gênio Araújo, repórter esportivo, e criei esse programa para deixar você bem informado há 2 anos no ar, viu? Bem informado do que acontece de esportes em Pesqueira e região. Vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Em Pesqueira agora tem a AKD Esportes, um lugar de lazer para você e toda a sua família. Minicampo com grama natural, quadra de areia para a prática do voleibol e futevôlei, espaço para o fute-mesa e muita diversão. Tem o projeto social Menino Cidadão, beneficiando vários jovens de nossa cidade. Também organizamos campeonatos e eventos esportivos. A AKD Esportes fica no centro de Pesqueira, no Largo Bernardo Vieira de Melo, ao lado da Escola Maria de Lourdes. Organização Sargento Arlindo. Campos Supermercados, tudo em produtos de limpeza, hortaliças e alimentos em geral. Isso com os melhores atendimentos e preços da cidade. O Campos Supermercados fica na Rua Barão de Vila Bela, em frente ao antigo açougue público, no centro de Pesqueira, Pernambuco. Organização Zé Maria Campos. Tem um lugar em Pesqueira onde você encontra as melhores pizzas e bebidas da cidade. O bar e pizzaria A Casa das Bebidas. Servimos almoços, tira-gostos e tudo com atendimento especial. Atendemos delivery pelo fone 87992043260. A Casa das Bebidas fica na Rua Principal 269, Casinhas Novas de Baixa Grande. Organização Paulinho. Vereador Professor Vavá, um mandato voltado ao povo de Pesqueira. Muito atuante, justifica os quase 800 votos da última eleição, sempre defendendo os interesses da população na Casa Anísio Galvão. Parabéns, vereador Professor Vavá, por honrar o mandato ao qual foi confiado. Você está no Pesqueira Esportes, esse programa que está no ar há 2 anos informando tudo o que acontece
em Pesqueira e região em matéria de esportes. Bom, a seleção de Pesqueira joga na próxima sexta-feira contra São Bento do Una. A seleção de Pesqueira está em terceiro lugar no seu grupo, na Copinha do Interior, e tem esse confronto direto. Se vencer, vai para segundo lugar. Quem sabe até ameaça lá a seleção de Custódia, né? Por enquanto, Pesqueira tem 3 pontos em 2 jogos, Custódia está com 100% de aproveitamento, tem 6 pontos em 2 jogos e já houve o confronto direto, né? Então, Pesqueira, para pegar esta vaga direta nas quartas de final, vai ter que secar a seleção de Custódia, que vai jogar contra Ibimirim em casa, a Liga de Ibimirim, que por sinal também está disputando a vaga com Pesqueira. Então, seleção de Pesqueira precisa vencer esse jogo. Por enquanto aqui na tabela, vocês não estão vendo, mas está aparecendo 24, mas provavelmente esse jogo vai ser antecipado, e segundo o que o Nielsen me falou ontem, esse jogo provavelmente será na sexta-feira. Será na sexta-feira no estádio Joaquim de Brito. Vamos aguardar mais informações depois sobre esta situação. Bom, vamos chegando agora com o nosso giro de notícias, né? Ontem se fez a data, né? A gente passou até despercebido aqui, mas agora a gente faz a homenagem 10 anos de saudade do eterno presidente do Pesqueira Futebol Clube, o Aprígio de França Guzmão, né? Que nos deixou num dia 18 de setembro de 2013. Deixou o clube na primeira divisão. Ele que era atual presidente da equipe, quando sofreu um mal súbito, né, um infarto, e acabou nos deixando. Mas fica aqui a homenagem do Pesqueira Esportes ao eterno Aprígio de França Guzmão Neto. Falar agora do Campeonato de Baixa Grande. Neste domingo acontecem as semifinais da competição. Às 8h15 da manhã tem Campinense e São Paulo de Canabrava, e às 10 horas tem Cruzeiro e São Paulo do Prado. Daqui a pouco a gente comenta sobre estas partidas um pouquinho mais. Quem vencer vai jogar a final no dia 8 de outubro. Vamos agora para Sanharó falar dos resultados de ontem da Copa Sanharó de Futsal de Bairros e Sítio. No primeiro jogo da noite, o Jurandir de Brito venceu o Sítio das Moças por 5-0. Já no segundo jogo, deu malhadinha em cima do Louco é Pouco da Barriguda, 5-4 numa partida bem disputada. E para finalizar a noite, o Pesadelo de Genipapo venceu o Morro Santa Clara por 5-3. Vamos ver agora como é que está a situação dos grupos. No grupo A, o Maniçoba lidera com 6 pontos e 100% de aproveitamento. Morro Santa Clara e Pesadelo de Genipapo têm 3 pontos e já encerraram sua participação. Loucos por Pitu de Cova dos Caboclos tem 3 pontos e ainda vai ter um jogo contra o Maniçoba para encerrar a sua participação. Já no outro grupo, todo mundo tem 2 jogos. O Jurandir de Brito lidera com 6 pontos. Malhadinho e Sítio das Moças tem 3 pontos. E Louco é Pouco da Barriguda não tem nenhum. Todo mundo tem chance de classificação, viu? Lembrando que o primeiro colocado classifica diretamente para a semifinal. E o segundo e o terceiro colocado de cada grupo ainda vão fazer um cruzamento antes de quartas de final. Quero mandar um abraço para o meu amigo Davidson, que sempre manda as informações do esporte de Sanharó aqui para o nosso programa. Falar agora do Colorado, que nesse fim de semana, no último dia 17, fez um amistoso, né, entre os times atual e os veteranos. Na realidade, houve uma mistura, né, até para dar um equilíbrio nos times, um jogo festivo de 43 anos da equipe. Essa aí é uma das equipes, né? Vamos agora passar para outra. Essa aí é uma das equipes. A equipe atual reforçada com alguns jogadores veteranos. Eu não tenho o placar do jogo não, viu? Infelizmente não mandaram o placar, mas pelo troféu parece que o time atual ganhou, né? E o Colorado já tem um amistoso para o próximo domingo. Vai até Arco Verde, no Campo do Lixão, pegar o Grêmio local, o Colorado da Pitanga. Essa é o horário aí de 7 horas da manhã, a hora da saída da equipe aqui de Pesqueira, que vai jogar mais uma vez lá em Arco Verde, dessa vez contra o Grêmio. Parabéns ao Colorado pelos seus 43 anos. Bom, quem também vai fazer amistoso nesse fim de semana fora de casa e vai viajar muito é o time dos amigos lá de Poção, que vai jogar em Lagedo, na Arena Alto do Meio, contra o Bahia local. Também está marcado aí 8 horas, acredito que também seja o horário de saída da equipe lá de Poção. Vamos mudar de assunto agora, vamos falar de basquete, né? Teve a rodada dupla do Campeonato Pernambucano nesse fim de semana, uma derrota e uma vitória para a Pesqueira, né?
A derrota aconteceu no Sub-17. A equipe perdeu para a forte equipe da SEC por 54-16. Daqui a pouco eu até comento um pouquinho do basquete, onde me passou algumas informações. Mas no masculino deu Pesqueira. Pesqueira com 20 pontos de diferença venceu o CBC, que é uma forte equipe na categoria adulto, por 78-58 e conseguiu assim sua primeira vitória na história do Campeonato Pernambucano de Basquete. Esse aí é o time feminino de vôlei que participou aqui de Pesqueira, que participou da etapa de Santa Cruz de Capibaribe, da Copa da Liga de Vôlei do Interior. Também participou a equipe masculina, que você está vendo aí agora nos detalhes. Na classificação desta etapa, Pesqueira ficou em 8º lugar no masculino e também ficou em 5º lugar, foi a melhor posição de Pesqueira no feminino, essa seleção de Pesqueira. No geral, as duas equipes estão em 8º, no masculino e também no feminino. A gente estava esperando os resultados, né? Mas por enquanto ainda não chegou aqui. A produção lá da Liga de Vôlei do Interior ainda não colocou lá no Instagram todos os resultados. Ainda falta uma etapa em Alagoinha para finalizar a etapa deste ano da Liga de Vôlei do Interior. Uma notícia boa para a Pesqueira é que no último final de semana o atleta Robert Vieira participou da Copa Sul-Americana e Escopetas 2023 do Grand Prix Marcos Olsen e garantiu 2 medalhas de bronze nas competições. Ele que é atleta olímpico do tiro esportivo na modalidade de squat e vai participar também dos Jogos Pan-Americanos, o pesqueirense Robert Vieira. Para finalizar o nosso giro aqui, vamos falar do Campeonato Pernambucano da Série A2, né, que já está definida a tabela, fórmula de disputa e vai ter essas equipes participantes. O 1º de maio, o Afogados, Atlético Pernambucano, Atlético Torres, Centro Temuerense, Decisão, Ferroviário do Cabo, Flamenguinho de Arco Verde, tá ali Ferroviário de Arco Verde, mas é o Flamengo de Arco Verde, o Ibis, o Jaguar, o Vera Cruz e o Vitória. A primeira rodada já está definida, começa no dia 30 de setembro, com Ibis e Jaguar, tem Vera Cruz e Atlético Torres, 1º de maio e Flamengo de Arco Verde, e tem também Atlético Pernambucano e Vitória. Já no domingo, dia 1º, tem Centro Limoeirense e Decisão, Afogados e Ferroviário do Cabo. Apesar de Pesqueira não participar da competição, a gente vai acompanhar aqui sim, no Pesqueira Esportes, todos os detalhes do Campeonato Pernambucano da Série A2 2023. E ainda aguardando também informações sobre a Série A3. Qual é a forma de disputa do campeonato? É pontos corridos. Pontos corridos, as 12 equipes vão participar. Todo mundo vai jogar contra todo mundo, somente partidas de ida. Aí tem um critério lá para saber quem vai jogar 6 em casa, quem vai jogar 5 em casa, tá certo? Eu acredito que pela classificação do ano passado, os 6 primeiros jogam mais jogos em casa e os 6 outros jogam mais partidas fora. E aí o vencedor, o campeão, o que chegar na frente será declarado campeão e sobe a Série A1 do Campeonato Pernambucano de 2024. Apenas o campeão vai subir, só tem o acesso. Ano que vem o Pernambucano da Série A1 terá 10 equipes, então por isso que tem apenas um acesso. E quantos serão rebaixados? Serão rebaixados 3 times, viu? Os 3 times, o 10º, o 11º e o 12º colocado na classificação geral. Então, se tiver uma Série A3, muito provavelmente vai subir 3 equipes. A não ser que a federação queira botar 10 equipes também na Série A2 e aí só subiria o campeão para ficar. Por enquanto, a gente já falou aqui em programas anteriores, 5 equipes já desejaram participar da Série A3. O Pesqueira ainda não definiu sua situação, se joga ou não a Série A3 do Campeonato Pernambucano. Bom, vamos falar agora do Campeonato do Seminário, que provavelmente vai acontecer ainda a edição de verão esse ano. Provavelmente eu estava conversando com o presidente Cat e ele disse que possivelmente na próxima semana terá uma reunião. Porém, ele precisa que as equipes vão. 8 equipes já se manifestaram desejo de participar, inclusive tem outras equipes também querendo participar, inclusive equipes veteranas que, como o campeonato vai ser de novos, teria que montar novas equipes, né? Equipes com idade mais nova. Então,
realmente ainda há essa possibilidade de haver a edição de verão do campeonato do seminário, voltando a ter campeonato de novos, né? Há muito tempo que não tem essa disputa lá no seminário. Falar agora do campeonato de Baixa Grande, que nesse fim de semana tem as semifinais, né? Campinense e São Paulo de Canabrava e também a equipe do Cruzeiro de Chucuruz contra o São Paulo do Prado. Os dois São Paulos foram as melhores equipes na primeira fase, principalmente o de Canabrava, que venceu quase todos os jogos. Tem apenas um empate no São Paulo de Canabrava em toda a competição. Então eu vejo um favoritismo para o São Paulo nessa partida contra o Campinense. Campinense que oscilou bastante na competição. Então, lembrando que ninguém tem vantagem de empate. Se empatar, a decisão será nos pênaltis. Então, nesta primeira partida, eu considero um certo favoritismo do São Paulo de Canabrava. No segundo jogo, tanto o São Paulo como o Cruzeiro oscilaram bastante. Eu vejo um equilíbrio maior nesta partida. Se eu fosse apontar um favorito, eu apontaria o São Paulo do Prado. Porém, eu acho que essa decisão aí está muito em aberto. Para encerrar o nosso giro aqui de informações locais, vamos falar de basquete, né? Como eu falei, a equipe do Pesqueira Adulto conseguiu sua primeira vitória num placar de 78-58. Eu estive conversando com o Enio ontem e ele falou até que o último quarto foi fundamental, onde a equipe venceu por 21-10. O destaque da partida foi o garoto Paulo, né? Aliás, o Lohan com 20 pontos e Paulo, que marcaram 19 pontos na equipe pesqueirense, foram os cestinhas da equipe da Águia do Agreste. Já infelizmente no Sub-17 a equipe amargou a segunda derrota, sendo vencida pela ASEC até com certa facilidade, com 58-18. A equipe tem média de 15 pontos e está enfrentando equipes com nível mais elevado, além de ter pouca gente no elenco da equipe Sub-17. Mas é isso mesmo, é a primeira experiência da equipe. Bom, vamos chegando agora com a série dos grandes times do nosso futebol. Hoje nós temos o Centenário Futsal em 1981, o Bradesco Futsal em 1982, o Bandep em 1983 e o Cruzeiro de Alagoinha Master em 2003. E daqui a pouco a gente volta com o futebol pernambucano e também o nacional. E vamos chegando com mais um capítulo da história dos nossos grandes times, começando com o Centenário Futsal em 1981. Em pé, João Capri, Elmo, Roberto, Washington e Regis. Agachados, Nem, Jânio Lima e Janari. Agora vamos para outro time de futsal, Bradesco em 1982. Em pé, Fernando Pichito, Gilmar Papelão e Caburé. Agachados, Lucas, Quino e Zé Alves. Agora vamos para um time de minicampo, o time do Bandep em 1983. Em pé, Gelson, Marcos, Zucão e Carneiro. Agachados, Nanã, Fernando Profeta, Paulo e Jânio Lima. Para finalizar, vamos com o Cruzeiro de Alagoinha Master em 2003. Em pé, Írio, Dedinho, Zezito, Tonho, Renato, Clóvis, Bastos e Gelmar. Agachados, Teta, Café, Guingo, Dedé, Marcílio e Doca. Está fechado mais um capítulo da história dos nossos grandes times. E você está no Pesqueira Esportes, o seu programa diário de informações esportivas de Pesqueira e região. Vamos chegando agora com o futebol pernambucano. Vamos começar mostrando aqui a tabela da Série B. Ontem teve um jogo fechando a 28ª rodada. Novo Horizontino goleou o Ceará por 4-1 e foi até pouco, viu? Deu uma olhada no jogo, Novo Horizontino teve até gols anulados. Ceará ontem estava irreconhecível. E com esse resultado o time paulista assumiu a 4ª posição, entrou no G4 com 48 pontos. Tem uma vitória a mais em relação ao Criciúma, que saiu do grupo dos classificados. E o Juventude tem 47. Veja que a diferença do Sport para o quinto colocado é 2 pontos. Então o Sport ainda precisa se sair nesse jogo de domingo. Aliás, do próximo sábado contra o Londrina na Ilha do Retiro. O Londrina é vice-lanterna. Então o Sport pegou na sequência o Lanterna e o vice-lanterna. A expectativa do Sport é que possa contar com o jogador Diego Souza. Deixa eu colocar aqui na Série B novamente, só para dizer que hoje tem um jogo, né, abrindo a 29ª rodada. Sampaio Correia, que está ali perto da zona de rebaixamento,
contra o Vila Nova, que é o 7º colocado e pode chegar aos 49 pontos. Então o Sport tem que estar de olho e secar um pouquinho o Vila Nova. Bom, agora sim, vamos aqui para a minha tela para trazer notícias do Sport. A expectativa é que Diego Souza seja utilizado, mas é muito difícil dele ser titular, porque ele demonstrou cansaço nos 30 minutos que esteve em campo contra a equipe do ABC. Então há uma tendência, o técnico Anderson Moreira já falou também, que a entrada dele será gradativa. Então provavelmente o Diego Souza ainda não será titular no próximo domingo. Mas na expectativa de ver o Diego Souza jogando, já foram vendidos 10 mil ingressos ontem. Mais de 10 mil ingressos no primeiro dia de vendas para esta partida contra o Londrina. O Sport que contratou um técnico para o Sub-20, né, o Thiago Lag, com passagem para o Atlético Mineiro e Goiás, e causou até uma polêmica, né? Porque o Sport pegaria um treinador profissional para ser treinador do Sub-20. O time alega que está fazendo uma reestruturação das equipes de base, tanto que tinha dispensado o técnico do Sub-17 e do Sub-20 anteriormente. Então, essa não para fazer sombra ao Anderson Moreira, como se especulou bastante. Bom, vamos falar do Náutico, que em recuperação judicial o time pediu prorrogação do prazo para suspender execuções. O prazo de recuperação judicial do Náutico termina nessa quarta-feira, mas o time pediu mais 180 dias para evitar assim penhoras e leilões, né, referente a imóveis do clube, como sede social, garagem de remo, por exemplo. E o Santa Cruz que tem uma nova reunião hoje entre o executivo e o deliberativo para tentar mais um acordo. Será a terceira tentativa com o objetivo de antecipar as eleições no clube, que acontece em dezembro deste ano, né? Está marcado para dezembro. E ontem um jogador Emerson Souza reincidiu seu contrato com o time depois de 2 meses após a eliminação do time na Série D. Só tem 7 jogadores no atual elenco do Santa Cruz. O goleiro Ron Kennedy, os zagueiros Ítalo Melo, Cristiano e Dudu Ferraz, o meio Marcelinho e os atacantes Gabriel Cardoso e David. Bom, vamos falar agora do Campeonato Brasileiro da Série A, já entrando agora no bloco nacional. E ontem 2 jogos, né? Um jogo atrasado da 15ª rodada, Corinthians e Grêmio fizeram um jogo bem movimentado. 4-4 terminou, o Grêmio reclama muito de um pênalti não marcado num toque de mão do Yuri Alberto no finalzinho, já nos acréscimos. E o Bahia de virada perdeu para o Santos por 2-1. O Santos se aproxima agora do próprio Bahia com 24 pontos. O Bahia poderia abrir nesse confronto direto lá contra a zona de rebaixamento. Hoje tem mais um jogo, às 21h30, tem América Mineiro e RB Bragantino. Aliás, essa semana tem jogo a todo dia, até o sábado, pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Veja aí a tabela completa. Amanhã tem Goiás e Flamengo, Fluminense, Cruzeiro, São Paulo e Fortaleza. Na quinta-feira tem Vasco e Curitiba, Atlético Paranaense Internacional, Grêmio e Palmeiras. Na sexta tem Corinthians e Botafogo. E no sábado ainda tem Atlético Mineiro e Cuiabá. Rodada cheia do Campeonato Brasileiro da Série A. Bom, vamos falar da Copa do Brasil. Ontem teve muito São Paulino me cobrando, né? Porque eu não falei da Copa do Brasil. Na realidade, eu acabei esquecendo. O jogo de domingo, né? O São Paulo fez o necessário para vencer o jogo por 1-0. O Flamengo foi que esteve muito mal. E a semana já começou conturbada. Ontem muita gente fazendo pressão pela demissão do Jorge Sampaoli. O Flamengo que tem algumas dúvidas, né? Inclusive vão ter que pagar uma multa no STJD para poder contar com o Gerson, que a multa de 100 mil reais, porque senão ele poderia ser suspenso e acabar ficando de fora desta partida, já que ia ter um julgamento ontem no STJD por uma expulsão no jogo contra o Atlético Paranaense. A dúvida é se o Arrascaeta fica pelo menos no banco de reservas. Há quem diga que ele vá por sacrifício. Já no São Paulo não, São Paulo está tudo tranquilo, o time está respirando, fez a vantagem e parece que pela primeira vez entra como favorito para vencer a Copa do Brasil, que seria um título inédito para o tricolor. Então é isso, domingo, mais um jogo 2, São Paulo e Flamengo, desta vez no Morumbi, São Paulo com vantagem, porque venceu o primeiro jogo por 1-0. Vamos chegando agora com o placar da rodada, os resultados de ontem dos outros campeonatos, né? Pelo campeonato inglês, Nottingham Forest e Burnley ficaram no empate em 1-1. Pelo espanhol, Granada perdeu em casa para o Girona por 4-2. Pelo italiano, perdeu em casa também o Salernitana por Torino 3-0. E Hellas Verona e Bolonha ficaram no 0-0.
Pelo Campeonato Português, Boa Vista 4, Chaves 1. Pela Copa Federação Mato Grossense de Futebol, Cuiabá 3, Operário de Vargem Grande 1. E pela Copa Santa Catarina, Inter de Lages 3, Avaí 0. Chegando agora com a agenda do dia, né? Hoje tem a Liga dos Campeões, começando com a primeira rodada, 8 jogos. Às 13h45 tem Milan e Newcastle, e Young Boys e RB Leipzig. E às 16 horas tem Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund, já começa com um jogaço. Shakhtar Donetsk e Porto, Manchester City e Estrela Vermelha, Lazio e Atlético de Madrid, Barcelona e Real Antuérpia e Feyenoord e Celtic. E pela Copa do Brasil Sub-20, que é o jogo de volta das quartas de final às 19 horas, Corinthians e Fluminense. O Fluminense tem ampla vantagem, 4-0 venceu o primeiro jogo, o Tricolor. Bom, estamos chegando ao fim do programa de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixem o seu like. Quero agradecer aos meus amigos aqui pelo apoio cultural. Sargento Arlindo da Cadeia Esportes, Zé Maria Campos do Campo Supermercado, Paulinho da Casa das Bebidas, Vereador Professor Bavá e o Enio da W-Som e Eventos. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã! Domingo de futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, Tinguinho e Cubano. Doutor dos chefes, o pai, Nhanha, Ranho, Leré e Buiú.